Olá, sejam bem-vindos para esta nova sessão de estudos do livro A Gênese de Allan Kardec. Hoje estamos na sessão de número 29. Hoje, segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022. E nós estamos no capítulo 7º, que trata do esboço geológico da Terra. E nós vamos começar hoje, dos itens 1 a 14, são os períodos geológicos. Bom, é muito importante que a gente perceba que Kardec, aliás, não Kardec, mas é uma nota que é feita deixa eu ver por quem aqui, pelo editor, né? O motivo desse capítulo, né? Então, no item, nessa observação 86, que é dada pelo editor, ele fala assim, que todo esse capítulo apresenta a formação da Terra pelos conceitos científicos da geologia situados no contexto histórico do século XIX, quando essa obra foi publicada. Então, essa obra foi publicada, né, a Gênese foi publicada no século XIX, e a geologia estava nascendo naquele ano, né? Ela estava tomando forma, tomando corpo, estava se popularizando, pelo menos no campo da ciência. Então, essa ciência apenas iniciava enfrentando a oposição dos religiosos. Então, a gente vai perceber que Kardec coloca isso justamente por essa dificuldade, essa oposição que vinha por parte dos religiosos, né, que defendiam como verdade a descrição da Gênese bíblica, que era criacionista, que era Adão e Eva, né? Preparar e enriquecer o conhecimento de seu leitor contemporâneo para essa transição foi o objetivo de Allan Kardec. Então, Kardec queria que o leitor, que seria o espírita, né, seria assim, o candidato a espírita, candidato entre aspas, né, aquele que estava querendo conhecer o espiritismo, então ali Kardec já começou a se preocupar em colocar a gênese científica, pela ótica da ciência, e não pela ótica religiosa. Nesse sentido, numa revista de divulgação científica de 1850, ao tratar de geologia, essa questão foi apresentada. As primeiras hipóteses emitidas sobre a origem, o progresso físico da Terra, foram quase inteiramente ditadas por um sentimento religioso, pela necessidade de subordinar as explicações físicas da geologia à palavra inviolável, a letra rigorosa das divinas escrituras. No primeiro livro do Pentateuco, Gênesis, vem narrada a formação da Terra aos 6 dias da chamada criação. A gente aprende, aqueles que tiveram origem católica, aprende que o mundo foi criado em 6 dias, né? E no 7º, Deus descansou, né? A tradição divina passou durante séculos escudada pela autoridade infalível da igreja. Então, a igreja é que mandava. E aí vinha essa gênese religiosa que era intocável, né? Os sábios, dentro daqueles limites estreitíssimos, criaram sistemas com que se explicava a formação da Terra por um modo abrupto, instantâneo. A essas teorias exclusivas, subordinando a ciência aos limites do tempo, que as letras divinas pareciam circunscrever, sucedeu uma doutrina mais ampla, mais racional e que traduz mais logicamente os fatos observados. Então, isso saiu na Revista Popular, em Lisboa, imprensa nacional, né? 1850. Então, o editor achou por bem colocar isso, porque realmente a gente vai estar estudando esse capítulo 7º, e Kardec fala, pô, mas ele está estudando, a gente pensa, ele está dando uma de professor, ensinando geologia, né? Não, ele estava, na verdade, mostrando que a gênese de verdade científica, ela não coadunava, ela não era essa que a igreja mostrava, né? Então, hoje, os cientistas, as pessoas que não estão ligadas à religião propriamente dita,
Então, então acredita nessa gênese que ela é evolutiva, né? E não criacionista. Então, vamos lá. Período geológico, que é esse tema que a gente vai estar estudando agora. O item primeiro. A Terra traz em si os traços evidentes de sua formação. Seguem-se as fases com uma precisão matemática nos diversos terrenos que compõem a sua estrutura. Então, Kardec quer mostrar aqui que a formação da Terra ela é claríssima. Dá para perceber. Os fatos estão ali na cara. Bastou escavar, cavocou a Terra, encontra evidências de como é que a Terra foi evoluindo. Tá? Então, não é uma coisa, como a gente vai perceber, que não é uma coisa que se presume, se tira conclusões, não. Ela é visível, bate o olho e já vê o bicho que estava ali, que viveu em determinada época, né? Então, pronto. O conjunto desses estudos constitui a ciência chamada geologia, nascida neste século, século XIX, e que lançou luz sobre a questão tão controvertida da origem da Terra e dos seres vivos que a habitam. Então, era uma coisa realmente controversa, que se discutia, não controversa, mas controvertida, né? Muita argumentação, muita discussão. Nela não havia nenhuma hipótese, isto nela não há nenhuma hipótese. É o resultado rigoroso da observação dos fatos e, em presença deles, a dúvida jamais será permitida. Então, se vê um fóssil, por exemplo, escava, faz uma escavação e vê um fóssil de um animal que não vive agora, a gente está percebendo que, poxa, ele existiu. Isso aí não foi alguma coisa que foi criado assim pelo homem, o homem fez uma obra de arte. Não, é um fóssil de um animal que passou pela Terra e ficou conservado ali no solo, na parte interna da Terra, não é no solo, abaixo do solo. A história da formação do globo está escrita, bonito isso, ó, está escrita nas camadas geológicas de um modo bem mais certo que nos livros pré-concebidos. Então, a igreja fazia os livros, né? Aquilo já estava pré-concebido, já fez, tem que ser desse jeito, né? Porque é a natureza que fala e se mostra descoberta, e não a imaginação dos homens que criam sistemas. Onde se vê traços do fogo, pode-se dizer com certeza que o fogo existiu. O fogo queimou aquele lugar, queimou aquilo. Onde se vê traços de água, disse com certeza que a água esteve lá. Onde se vê traços dos animais, disse que os animais ali viveram. Então, é um rastro que é deixado pelo próprio corpo do bicho, né? Ou é um rastro que foi deixado pelo fogo, ou um rastro que foi deixado pela água. Então não tem o que ficar elucubrando. Não, é aquilo e pronto. A gente está vendo aquilo, né? A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Só tira suas consequências do que vê. Sobre os pontos duvidosos, ela nada afirma. Então, se ela viu lá um pedaço lá do fóssil de um animal, então se ela tem alguma dúvida lá tal, então não fala, porque ela não sabe o que é aquilo. Mas ela sabe que é algo que foi deixado ali. Depois estuda aquilo, observa, analisa tal, e vai ver que aquilo é algo que existiu, que passou a fazer parte abaixo do solo, né? Da estrutura geológica, porque um dia estava vivo, estava caminhando, estava andando, tal, e morreu e ficou ali. Só emite opiniões contestáveis, cuja solução definitiva espera observação mais completa. Então, dá um tempo, tal, para analisar melhor, que nem o homem, com o tempo, descobriu até como fazer com que
soubesse a idade daquele fóssil, a idade daquilo, né? Que é o carbono 14. Então, até isso é possível. Então, sabe precisar, com uma grande margem de acerto, né? Pouca margem de erro, qual que é a idade daquele material ali, né? Sem as descobertas da geologia, assim como da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da lenda. Olha como ele chama, as trevas da lenda, que são aquilo que a igreja fez com que as pessoas acreditassem por muito tempo, né? Foi atrás dos livros sagrados, né? Do livro sagrado, na verdade, e ali que deveria ser algo assim mais lúdico, né? Algo assim que pudesse é, tirar umas conclusões assim, utilizando mais a imaginação e não levando ao pé da letra e falando que o mundo foi criado em 7 dias. Imagina a dificuldade, quanto tempo a gente leva para fazer algumas coisas. Muitas levam anos, décadas, né? Para serem feitas, né? Para serem produzidas. Imagine um mundo desse tamanho, tudo fazer em 7 dias. Não vou nem dizer que é humanamente impossível, porque não foi um ser humano, né? Não seria um ser humano que faria isso. Enfim, graças a ela, atualmente, o homem conhece, graças à geologia, né? O homem conhece a história de sua habitação e o alicerce das fábulas que embalam seu berço desmoronaram para não mais se reerguer. Então, acabou. Hoje a gente conhece a história, né? E da habitação. E o alicerce das fábulas acabou, desmoronaram, né? Ninguém mais acredita em história da carochinha, ou pelo menos é para não acreditar. Mas tem gente que ainda se agarra a algumas ideias aí, né? Infelizmente. Por toda parte, onde existiam nos terrenos fendas, escavações naturais ou praticada pelos homens, distingue-se o que se chama de estratificação, isto é, camadas superpostas. Então, uma camada sobre outra, uma se sobrepõe à outra, né? E ele vai explicar essas camadas e quem chegou primeiro nessas camadas, né? Os terrenos que apresentam tal disposição são designados terrenos estratificados. É quase que óbvio isso aí, né? Então, essas áreas, elas são compostas por estratos, então chamado de terrenos ou áreas estratificadas. Essas camadas de uma espessura muito variada, desde alguns centímetros até 100 metros ou mais, né? Distingue-se entre elas pela cor e a natureza das substâncias das quais compõem. Então, cada extrato ou cada camada tem uma característica, porque é conforme a natureza da substância que compõe essa camada. Os trabalhos de arte, a perfuração dos poços, a exploração das carreiras e, sobretudo, das minas, permitiram observá-las até uma assaz grande profundidade. Então, já naquela época, tinha recursos que podiam aprofundar, né? Que podiam, assim, explorar mais isso. Século XIX. Imaginem hoje. Hoje é possível, com a tecnologia que nós temos, fazer exploração sem mesmo fazer buraco, né? Através de ondas e aparelhos, né? Eles vão captando tudo que tem ali, faz uma descrição do que tem. Se é um bolsão de água, se é um lençol de água, né? Lençol freático, se tem alguma coisa ali escondida embaixo, né? Que vale a pena explorar, né? Escavar. Então, hoje a tecnologia está muito, muito avançada, né? E mesmo naquela época já tinha alguma coisa, né? Quanto à tecnologia, né? As camadas são geralmente homogêneas, iguais, assim, da mesma composição, ou seja, cada uma é formada de uma mesma substância ou de diversas substâncias que existiam simultaneamente e tenham formado em um todo compacto.
a linha de separação que as isola uma das outras é sempre nitidamente cortada, como nas fileiras de pedra de um edifício. Então, é nítido, porque como é uma coisa sobre outra, uma camada sobre outra, então já existia uma camada, aí vem e se forma outra sobre ela. Então, o que era o horizonte, que era a superfície, né? Aquela área toda que já existia, vem uma outra por cima e então a que já existia e a que veio por cima, ela é bem nítida assim a camada, né? A divisão entre elas. É uma linha, se for cortar assim, dá para ver perfeitamente uma camada e outra, que elas são realmente superpostas e bem definidas. É diferente, por exemplo, do arco-íris. Até ele vai falar sobre isso aí, né? Esse mesmo exemplo. O arco-íris, a gente vê nitidamente que são 7 cores. Mas quando junta uma cor com outra, não tem uma linha fininha que separa, e aí muda totalmente a cor. Não. Ela tem uma zona que ela vai meio que devagar mudando de cor, né? A cor de uma e vai mexer, vai mudando, 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 até que fica a cor da outra. Então, essa zona, né, intermediária ou de transição, ela tem uma cor não definida. Então, é o que a gente pode usar como exemplo que as camadas que formam esses estratos, elas são nítidas, elas são realmente bem definidas, e não como o arco-íris, que não é definido. As mais profundas foram naturalmente formadas primeiro, e as mais superficiais posteriormente, que é isso que a gente falava. Uma estava ali, aí uma outra camada vem por cima e preenche o espaço ali, né? Tudo, não o espaço, mas como que enterra a camada de baixo, né? Mas essa de cima chegou depois. Nunca o contrário, uma vai e se enfia por baixo da outra. Não existe isso. Não, tinha que ser a mão do homem para fazer isso. Mas a natureza tem a sua lógica e faz uma sobre a outra. Então, as de baixo, cada vez mais embaixo, ela é mais velha, ela chegou primeiro, tá bom? Foi formada primeiro. A última de todas que se encontra na superfície é a camada de terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos das matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. Então, toda aquela folhagem que vai caindo, morre animal, vai ficando ali né, as partes que não foram consumidas, aí vai, né, por outros seres que se alimentam dele. Então, vai ficando ali o que não dá para consumir, vai ficando ali nessa parte, nessa última camada, né? Que é o solo. As camadas inferiores colocadas sob a camada vegetal, então debaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, termo que nessa acepção não implica sempre na ideia de uma substância pedregosa, porém significa um leito, um banco ou um banco composto de uma substância mineral qualquer. Então varia, né, esse leito aí pode variar conforme a composição do material, da substância que estava presente ali. Umas são formadas de saibro, de argila, ou terra argilosa, de marga, de calhaus roliços, outras de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os arenitos, os mármores, os giz, os calcários, as pedras de cal, as pedras de mós, faz moinho, né? Os carvões minerais, os asfaltos, etc. Diz-se que uma rocha é mais ou menos poderosa conforme a sua espessura, né? Conforme o tamanho dela. E calhau são pedregulhos, né? Fala anteriormente isso aí. Então, vai depender muito da composição
do material que está presente ali. E aí ele vai formar essa camada. Pela inserção da natureza, essas rochas ou camadas, reconhece-se, por meio de certos sinais, que umas provêm de matérias fundidas e, por vezes, vitrificadas pela ação do fogo, outras de substâncias terrosas depositadas pelas águas, que são os aluviões. Então, conforme a ação dessa força que age sobre ela, ela pode ser extremamente dura, vítrea, né, vitrificadas, né, pela ação do fogo, ou pode ser assim, terrosa, pode ser mais porosa. Então, vai depender da composição, ela vai acabar formando é, essas substâncias, essas camadas com as substâncias presentes. Os bancos de pedras superpostos, isso já. Os bancos de pedras superpostos anunciam que os depósitos anunciam os depósitos sucessivos. Então, vão olhando aquilo lá e vai depositando, né? Vai percebendo o que está o que está acontecendo ali, né? O que aconteceu para chegar naquilo. O fogo e a água têm sido parte da ação na formação dos materiais que compõem a estrutura sólida do globo. O item 5 fala: a posição normal das camadas terrestres ou pedregosas, provindas de depósitos aquosos, é a horizontal. Claro, porque a água, ela se deposita, ela fica no fundo. Sempre assim. Tem pedra, tem um monte de coisa e tal, a água vai e deposita no fundo. Ou então a água tem um monte de coisa em suspensão, aí ela fica aquela planura, né? E, porque a água tem essa característica, ela vai para o fundo e a parte superficial fica nivelada, né? Logo que se vêem essas imensas planícies que se estendem, às vezes, a perder de vista, de uma horizontalidade perfeita, unidas como se estivessem sido niveladas por rolos, ou esses fundos de vale, também planos, como a superfície de um lago, como a superfície de um lago. Pode-se estar certo de que, em uma época mais ou menos recuada, esses lugares estiveram por longo tempo cobertos por águas tranquilas que, ao se retirarem, evaporarem, deixarem de existir ali, né, deixaram a seco as terras que haviam sido depositadas durante a sua permanência. Então, ao longo do tempo, vai depositar, a água está com todos os sedimentos, com toda essa terra, né, que está em suspensão ali, e, e elas vão caindo, né? Porque é a característica da água que deixa ela toda nivelada, vai caindo e vai para o fundo e continua nivelada. Aí a água vai embora, seca a fonte dela, ou ela seca porque era uma lagoa, né? E então ela fica nivelada. Por isso, planícies tão extensas, toda nivelada. Nossa, como é que foi possível isso? Parece até que contrataram uma grande empresa de construção e mandaram terraplanar tudo aquilo lá, e num acabamento tão bem feito, né? E, na verdade, é a própria natureza agindo, né? Após a retirada das águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se no lugar de terras férteis, limosas, argilosas ou arenosas, próprias para assimilar os princípios nutritivos, as águas somente estivessem depositando saibros silicosos sem agregação, haveriam planícies arenosas e áridas, que constituem as charnecas e os desertos. Então, dependendo do que ela vai colocando ali, no futuro é o que vai ditar a fertilidade ou a composição da terra, daquele lugar ali, daquelas planícies. Os depósitos que deixaram as inundações parciais e que formam os aterros nas embocaduras dos rios podem nos dar uma pequena ideia disso. Então,
se a gente está no dia a dia agora, né, nessa época contemporânea, secou ali o leito do rio, enfim, tá, aí a gente percebe que a ação da água que deixou tudo lisinho ali, tudo plano. Ainda que a horizontalidade seja a posição normal e a mais geral das formações aquosas, vê-se frequentemente grandes extensões nos países montanhosos, de rochas duras, cuja natureza indica terem sido formados pelas águas numa posição inclinada e por vezes vertical. Então a gente olha uma montanha, tem ali uma parte lisa, totalmente lisa, descendo a montanha, ao longo da montanha. Mas, nossa, mas como é que foi isso? Tenho certeza que foi a água que fez, mas a água não para em pé, quer dizer, não faz com que aquele fundo de rio fique em pé, né? O fundo de uma lagoa, parte do oceano. Então, aí ele explica, né? Ora, como como a partir das leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos só se podem formar em planos horizontais. Então, até ele está explicando tudo na horizontal. Mas e aquela placa que está na parede da montanha, né? Atentando que os que se põem sobre os planos inclinados são arrastados nos baixios pelas correntes e o próprio peso. Fica evidente que esses depósitos devam ter sido soerguidos por uma força qualquer, após sua solidificação ou transformação em pedras. Então, o que houve é que foi deslocado formou esse monte, essa montanha, com a ajuda, né, de algo que veio de baixo para cima. Então, aí a superfície que estava na horizontal vem, né, uma força enorme de vulcão, por exemplo, né, vem e leva para cima, né, ou então uma formação de montanha, né, tudo, vai, forma, e essa parte aqui que era lisa na horizontal fica na vertical. É isso que ele está explicando para a gente, né? Então não tem nada de milagre, não tem água que fica subindo ladeira, né? Ladeira acima. A água só vai ladeira abaixo. É, Dessas considerações, pode-se concluir com certeza que todas as camadas petrificadas que provêm de depósitos aquosos de uma posição perfeitamente horizontal foram formadas na consequência, ou desculpa, na sequência dos séculos, por águas tranquilas e que todas as vezes que ela tem uma posição inclinada, o solo esteve abalado e deslocado posteriormente por convulsões generalizadas ou parciais mais ou menos consideráveis. Então, essas convulsões da Terra que fazem com que ela forme aquelas montanhas, né? E o que estava na superfície, que agora é parte da montanha, fica na horizontal. Tá? Então, é, esse era o ponto que ele queria chegar, assim. Mas tudo mostrando como é que está sendo produzida a natureza, como é que a gênese está acontecendo. Então, nós vamos, ao longo desse estudo, vamos indo, conhecendo a Terra, tudo isso, as épocas, né? Formação, que aí é científico, né? Puramente científico, e vai se caminhando em direção ao espírito. Esse, no final das contas, é o que Kardec está fazendo, né? Um fato característico da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que fornece, então, isso aqui é um testemunho, ele está ali presente, não tem como negar, né? Consiste nos fragmentos fósseis de animais e de vegetais, que se encontram em quantidades incomensuráveis nas diferentes camadas, e como esses fragmentos se encontram mesmo nas pedras mais duras, torna-se necessário concluir que a existência desses seres é anterior à formação das respectivas pedras. Então, se está ali um fóssil, ele existiu antes da formação dessas pedras,
dessas camadas, porque o bicho morre, aí vem essas camadas e são formadas. Então, elas vêm depois da vida desse ser, desse animal, né? Por exemplo. Considerando o número prodigioso de séculos que foi necessário para ver o endurecimento dessas rochas, até chegarem ao estado em que estão, desde os tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão, então não tem outra conclusão, tem que ser isso, de que a aparição de seres orgânicos sobre a Terra se perde na noite dos tempos, e que é bem anterior, por consequência, do que a data assinalada pela Gênese. Aí tem uma observação de Kardec, que é de número 87. Vamos ver o que ele quer dizer? Então está lá, ó. 87. Fóssil. A origem da palavra fóssil vem do latim fossilia, fossilis, derivado de fossa, cova, e de fodere, que é cavar, cavar a terra. Isso na origem na latina, né, do latim. Na geologia, essa palavra é utilizada para designar corpos ou restos de corpos orgânicos pertencentes a seres que viveram antes das épocas históricas. Por extensão, também se fala da propriedade ou das propriedades minerais que revelam traços da presença de seres organizados, como impressões deixadas por plantas ou animais. Então, está tudo ali. São mensagens. É como se a gente pegasse o túnel do tempo, né? Lembra daquele seriado, né? Que era muito interessante. Dois professores, né? Duas pessoas muito esclarecidas, elas entram numa máquina do tempo e são jogadas à revelia, sem que elas queiram, tanto no passado como no futuro, mas muito mais no passado. E encontram é, personagens históricos, tudo, eles podiam mudar a história, mas eles não podiam fazer isso e tal. Enfim, é uma história lá. Mas essa exploração nas camadas geológicas é como se a gente tomasse o túnel do tempo e fosse para o passado. Então, como se aqueles dois personagens fossem, só que não usam máquina nenhuma, usam a tecnologia, né? E a escavação, que isso não tem como escapar, porque se colocar um trator para limpar a área ali, ele vai comer tudo ali, vai quebrar tudo que encontrar, né, de fóssil. Então, ainda assim, a mão humana precisa lentamente fazer a escavação, né? Então, a gente sabe que a palavra fóssil foi substituída por petrificação. Então, a palavra fóssil, cujo significado é mais geral, substituiu o termo petrificação, que só se aplicava a corpos transformados em pedra pela infiltração de materiais siliciosos ou calcários em tecidos orgânicos. Todas as petrificações são necessariamente fósseis, né? Mas nem todos os fósseis são petrificações. E a gente vai entender isso aí, né? Que ele fala, né? Os objetos que são cobertos por uma camada pedregosa, quando submersos em certas águas, certas águas carregadas de substâncias calcárias, não são propriamente petrificações, mas simples incrustações. O que significa isso? A petrificação é quando esse mineral ele entra dentro do corpo que está sendo petrificado. Esse corpo pode ser uma árvore, existem árvores petrificadas, animais, o homem, né? E também, bom, tudo que se move aí, né? E tenha uma estrutura que possa absorver
essa solução, né, com calcário, aí, então ele vira, ele fica petrificado, não calcário, mas um mineral, né, ele fica petrificado, né? Agora, quando não ocorre isso, então chama-se de incrustações. Quanto aos monumentos, as inscrições e aos objetos de fabricação humana pertencem ao domínio da arqueologia. Então, a arqueologia não tem nada a ver. Então, tem a ver com a vida do homem, como é que ele vivia e tal. A, já a geologia, então, ela está buscando essas evidências ali, não no comportamento humano, né? Mas na realidade, está ali, ó, o bicho está ali, o ser humano está ali, né? O peixe está ali. Então, de maneira até petrificada em alguns casos, né? Vamos voltar lá ao texto, que aquela era a observação, né? Então, entre esses fragmentos de vegetais e de animais estão os que foram penetrados em todas as partes de sua substância, sem que a sua forma fosse alterada, de matérias silicosas ou calcárias, que as transformaram em pedra, ou em pedras, né? Algumas das quais têm a dureza do mármore. São as petrificações propriamente ditas. Então, imagine como se fosse uma esponja. A esponja absorve a água, né? A água com alguma coisa, sabão, amido, que seja, tal, ou pura. Então, ela vai e penetra pelos poros e toma conta da parte vazia, que são os poros, né? Toda aquela área porosa, né? Aquele volume poroso, ela vai entrando ali e vai depositando os minerais ali. E aí acaba ficando petrificado como um todo. Então, é muito comum a gente ver madeira petrificada. Então, é uma árvore, um tronco todinho, que entrou toda essa água carregando minerais, preencheu todos os espaços vazios nas células dessa planta, dessa árvore, e ela virou pedra. Agora, leva muito tempo a acontecer isso aí. Não é como na Gênese religiosa que fala em 7 dias. É muito mais de 7 dias. E nós estamos falando de uma árvore petrificada e não de um planeta inteiro, né, do mundo. Outros foram simplesmente envolvidos por matéria no estado pastoso, encontram-se intactos. Outros foram simplesmente envolvidos por matéria no estado pastoso, encontram-se intactos e alguns inteiros nas pedras mais duras. Outros, enfim, só deixaram sua impressão, mas com uma nitidez e delicadeza perfeitas. No interior de certas pedras encontram-se até a impressão de passos, com a forma do pé, né? Dos dedos, é forma mesmo, né? Com a forma dos pés, dos dedos, e das garras, reconhecendo-se a qual espécie de animal elas pertenciam. Então, olha só como é que a coisa funciona, né? É tão nítido, né, que acontece que há esse envolvimento por parte desse material, e aí não é uma petrificação, mas sim essa, é, esse envolvimento, né, é, envolvimento é a mesma palavra, né? E aí, quando se abre aquilo, quando se observa aquilo, vê todos os contornos, tudo certinho, né? Não é uma petrificação, mas é o animal certinho que está ali, né? Visível, né? Os fósseis de animais não compreendem quase nada, senão as partes sólidas e resistentes, a saber, a ossada, as carapaças e os chifres. Esses sobrevivem ao tempo, né? E os detalhes ficam todo em osso, assim, inteirinho, bem preservado, né?
Na maioria das vezes são apenas partes destacadas, mas é fácil reconhecer a procedência. Na inspeção de uma mandíbula, olha que coisa interessante isso aí. Então, na inspeção de uma mandíbula, né, de um dente, vê-se logo que se ela pertence a um animal herbívoro ou carnívoro. Então, pelo formato do dente, pela mandíbula, tudo sabe se aquele fóssil é é, de um carnívoro, ou ainda se é o fóssil de um animal herbívoro, só come planta, só come vegetação, né? Como todas as partes do animal têm uma correlação necessária, a forma da cabeça, de uma omoplata, de um osso de perna, de um pé, é suficiente para determinar a estatura, a forma geral, o gênero de vida do animal. Olha só, através de pequenas pistas, é possível fazer por extensão, assim, a definição de que bicho é aquele, que altura que ele tem. Ele come animais ou ele come vegetais? Então, olha que coisa. Imaginem quantos bichos não ficaram para trás porque não foram explorados os locais. Não foi é, feita a análise adequada. Então, tem muitos que foram perdidos, né, que estão perdidos. E tem uma observação aqui, de número 88, vamos ver. Acho que também é de Kardec. 87, 88. Vamos ver se é de Kardec mesmo. Isso, é dele mesmo, e é curtinha. O ponto para o qual Georges Cuvier elevou a ciência paleontológica permite que ele, frequentemente, a partir de um único osso, olha só, um único osso, isso que eu falei que é impressionante, possa determinar o gênero, a espécie, a aparência de um animal, seus hábitos e até mesmo reconstituí-lo completamente. Já pensou? Uma parte do animal, a gente faz todo o resto. Então, é como se fosse assim, imagina um dinossauro, né? Já que vamos pensar grande, vamos para valer mesmo, né? Então, enorme e tal. Aí encontra um dente de dinossauro. Através desse conhecimento, esse senhor que ele se refere aí, né? Que é o Georges Cuvier, né? Ele consegue estudar e concluir o bicho que era dono daquele dente. Se era carnívoro, se era herbívoro, qual a altura dele, alguns hábitos dele. Então, ele tem, por semelhança, né, com outros. Então, esse é realmente de se admirar, né? Que de um pedaço de coisa a gente consegue saber tudo mais, né? Então, vamos voltar agora lá para o texto principal, né? Os animais terrestres têm uma organização que não permite que se confunda com os animais aquáticos, que é lógico, né? Então, um cachorro não se parece em nada com um peixe, com um jacaré, né? Com algum outro bicho que mora na água, né? Os peixes e os moluscos fósseis são excessivamente numerosos. Os moluscos formam algumas vezes bancos inteiros de uma grande espessura. Por sua natureza, é possível reconhecer sem dificuldade se são animais marinhos ou de água doce. Os calhaus, os pedregulhos, roliços, que em certos locais constituem rochas poderosas, são um índice inequívoco de sua origem. Eles são arredondados como os eixos da borda do mar, sinal certamente do atrito a que foram submetidos pelo efeito das águas. Os sítios que se encontram enterrados em massas consideráveis têm sido incontestavelmente ocupados pelo oceano
ou por águas violentamente agitadas. Então, a gente pega essas pedras e vê que elas são arredondadas, né? Eles chamam de roliço, assim, mas ela tem, assim, não tem nada contundente, pontudo, que machuca. Não, é como se ela fosse realmente, é, assim, pega um sabão, um sabonete, ou uma pedra de sabão, e começa a usar ela. Ela começa a ficar arredondada, né, nas arestas, e termina bem arredondada, né? E se ficou assim uma chapinha, essa chapinha tem as bordas bem arredondadas. Então essas pedras, elas ficam indo e voltando com a maré e ficam batendo umas contra as outras, batendo na areia, porque a areia é como se fosse uma lixa, né? Tanto que em inglês é sandpaper, né? Que é papel com areia, né? Que tem esse efeito de tirar as arestas. Então, quando ela fica girando no leito do rio, no mar, nesse vai e vem, né? A gente vê que as pedras têm esse lado assim, bem arredondado, que é isso que ele está falando aí, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu não vou me perder aqui. Os terrenos, no item 11, que eu acho que é agora que a gente está, né, seguindo aqui. Os terrenos das diversas formações são distintamente caracterizados pela natureza própria dos fósseis que encerram. Então, de acordo com o fóssil que está ali, se conclui uma coisa ou outra, né? Os mais antigos contêm espécies animais e vegetais que desapareceram inteiramente da superfície do globo. Por exemplo, os dinossauros, né? Aqueles grandes seres que viveram, já nunca, exceto nos filmes, né? Conviveram com o homem, porque eles morreram todos muito tempo antes do homem chegar e foram soterrados, foram morrendo tudo, né? Segundo se imagina, houve um cataclisma, né? É, e aí uns dizem que o meteoro caiu e levantou tanta poeira que tampou o sol e aí morreu todo o resto. Eu fico imaginando se isso aí tem fundamento, porque tem seres que eram antes dos dinossauros e continuaram, né? Depois dos dinossauros. Se sobreviveram até os dias de hoje ou não, isso é outra coisa, mas eles passaram a viver depois. O homem nunca teve contato com o dinossauro, porque é bem anterior à vinda do homem, né, para a Terra. Certas espécies mais recentes igualmente desapareceram, mas conservam seus análogos, que não diferem de sua estirpe, da sua raça, senão pelo porte e por algumas diferenças de forma. Então, é, aquelas espécies da primeira hora já se acabou, morreram. Ficaram o quê? Só essas evidências, esses fósseis, né, que as pessoas pegam e trazem para a realidade nossa, né? Outros, enfim, dos quais vemos os últimos representantes, tendem evidentemente a desaparecer em um futuro mais ou menos próximos, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc. Ele não falou como, mas se a gente pega um documentário aí e vê o aquecimento global, aí está aqueles grandes bancos de gelo derreterem, né? E vêm os animais com dificuldade de encontrar comida, né? Maneira de viver. Então, tudo isso acaba levando, né? O que Kardec fala aqui, que muitas espécies recentes vão desaparecer, né? E tem lógica, né? Não tem razão de ter alguns animais durante um tempo, sim, né? Mas vai passando o tempo, o homem vai acabando também,
extinguindo, né, esses animais, enfim, é toda uma série de ações que vão pondo em extinção isso, né? Outros enfim, já vimos esse aí, né? Ou não? Outros, enfim, dos quais vemos os últimos representantes, tendem evidentemente a desaparecer em um futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc., que são animais em grande porte. Então, tem até aí uma dificuldade de sobrevivência, né? Exige um habitat mais amplo, né? Cada animal desse. Então, já viu, tem que vai chegar um dia que desaparece, né? Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais se aproximam também das que existem atualmente. Então, é uma questão mais de estar mais perto da origem, né? Da criação, não da criação, mas do nascimento aí. As perturbações, os cataclismos que tiveram lugar sobre a Terra após a sua origem mudaram as condições de vitalidade e fizeram desaparecer gerações inteiras de seres vivos, que é o que a gente estava falando, né? Os dinossauros, por exemplo, foram varridos da Terra. Não tem um para contar a história, né? Então, é, e isso ele vai nos ensinar, né? Essa gerações de seres vivos. Observando a natureza das camadas geológicas, sabe-se da maneira mais positiva se, na época de sua formação, o sítio, o lugar em que a encerra, estava ocupado pelo mar, por lagos ou por florestas e planícies repletas de populações animais terrestres. Então, através dessa análise, dá para saber quem que viveu ali, né? Que tipo de vida estava ali, vida vegetal, vida animal, né? A quantidade que estava ali. Se em uma mesma região encontra-se uma série de camadas superpostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, várias vezes repetidas, isto é uma prova irrefutável de que a mesma região esteve por várias vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e postas a seco. Então, foi acontecendo isso. Então, através da análise dessa superfície, dessas escavações, tudo, é possível avaliar se houve esse vai e vem de população que estava vivendo ali, né? E quantos séculos de séculos, certamente, quantos milhares de séculos, talvez, foram necessários a cada período para se cumprir? Aqui ele está dando o recado, fala, pessoal, não são 6 dias. 6 dias não consegue fazer nada, ainda mais nessa magnitude, nesse tamanho. Então, para que hoje o que a gente vê aí, que está vivo, que está presente em nossas vidas, então, isso aí mostra como que foi o ciclo, como é que foi. Levou muito tempo para chegar nisso, muito tempo, né? Que força poderosa não teria sido necessária para tirar e recolocar o oceano e para elevar as montanhas. Então a gente vê um tsunami hoje, né? É uma onda enorme que vem, uma ou mais, que vem e varre toda uma superfície e ela segue ainda, depois que ela baixa, ela segue ainda, como se fosse um rio na superfície, até ela perder a força e retornar. Então, nessa ida e nessa vinda, ela destrói muita coisa, né? Então, que força descomunal é essa? Que força poderosa é essa da natureza? Que é necessária para mudar a configuração da, daquela área, né? Por quantas revoluções físicas, comoções violentas a Terra não teve de passar antes de ser o que é, o que nós vemos hoje.
após ter passado os tempos históricos, e queriam que fosse obra de um tempo ínfimo, que não poderia servir nem para uma planta germinar. Então, tem planta que leva mais do que 6 dias, 7 dias, para poder germinar. Então, imagina, como é que nós vamos falar, então, na produção do mundo, na criação do mundo, em 6 dias? É muito, é muito pouco tempo. O estudo das camadas geológicas atesta, assim, como foi dito, as formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividem sua história em diversas épocas. Essas épocas constituem o que é chamado de períodos geológicos, dos quais o conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. Conta-se em 6 princípios assim designados. Olha, olha só como são as principais, né? São 6. Né? O, então, tem o período primário, o período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano e o período de pós-diluviano ou atual. Então, é muita coisa para se fazer em 6 dias. E a Terra muda toda a configuração. Então, com as mexidas que nós estamos dando no planeta e a reação do próprio planeta contra essas medidas, vai fazer com que a Terra tenha uma outra característica. Hoje, a gente já percebe isso, as dificuldades, por exemplo, com o clima. Então, o clima está mudando. Quem não percebeu isso ainda? Então, mas por quê? Porque a natureza está sendo muito assim, nem gostaria de usar essa palavra, mas vamos diante da importância, né? A natureza foi violentada pelo homem. Então, tá nisso que está hoje. Né? Os terrenos formados durante a duração de cada período se chamam terrenos primitivos, de transição, secundários, etc. Diz-se assim que tal ou qual camada ou rocha, tal ou qual fóssil encontram-se nos terrenos de tal ou qual período. Então dá para associar o fóssil animal, vegetal, aquático, né? Dá para associar com o período que ao qual ele pertence, né? Que é esse período geológico. E, finalmente, o item 14, né? É essencial notar que o nome desses períodos não é, desculpa, que o nome desse período, ou desses períodos, não é essencialmente absoluto e que depende de sistemas de classificação. Não se compreende nos 6 principais designados anteriormente, senão que são marcados por uma transformação notável e geral no estado do globo. Mas a observação prova que várias formações sucessivas foram operadas durante a duração de cada uma. Então, é dentro desse período que existem pequenos períodos do que vai acontecendo para que esteja a formação dessa camada, né? É porque se dividem em subperíodos caracterizados pela natureza dos terrenos e que portam a 26 o número de formações gerais que caracterizadas sem computar os que provêm de modificações vindas de causa puramente locais. Então, é o que está acontecendo ali, porque o mundo ele é muito grande. Então, uma força que age numa área não necessariamente tem que agir em outra área, porque ela pode perder toda a força dela. E como é que vai fazer isso? Ou não reproduz totalmente aquilo lá por outras circunstâncias. Então, era esse o nosso tema de hoje, né? E aí a gente parte agora para as discussões ou comentários. Temos uma nova
participante, que eu imagino que seja Lara Rios. Tá certo, Lara? Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Dizer o quanto é científico, né, esse trecho do livro? Mas eu acho que é importante a gente também levar em consideração, lembrar, né, que Kardec ele vai falando disso, da formação do mundo e tal, tal, a Gênese é isso mesmo, até chegar no homem e no espírito. Então, não é que ele vai ficar aí, né? Nós que agradecemos a sua participação lá. Então, a gente percebe o quanto Kardec estava preocupado com a lógica das coisas e não simplesmente com, ah, acredita em qualquer coisa e pronto. Não é isso, não. Acredita em qualquer espírito e pronto. Não. Então, Kardec tinha sempre essa preocupação de levar tudo, né, para o nível da razão, né, da análise. Mas nós vamos chegar no espírito depois, tá? Esse foi o livro derradeiro de Kardec, né? Foi o livro último dele, e quando ele já tinha uma grande experiência no trato com os espíritos, ele aprendeu muito, e aí ele colocou nesse livro aí. Tudo bem, os comentários são bem-vindos, tá? Se quiserem fazer, fique à vontade. Se houve alguma dúvida em algum determinado ponto do estudo, podemos rever, né? Ou comentar. Muito bem, se nós não temos nenhum comentário, eu termino aqui, então, nossa sessão de estudos e agradeço muito a presença de todos, seja ao vivo, seja na gravação.